E aí, pessoal? Então, vim comentar as leituras que eu finalizei em maio de 2026. Então, vamos lá. Comecei o mês finalizando a leitura de Eneida, que é um livro escrito pelo Vigílio. Tem 12 cantos, e foi um livro encomendado pelo imperador para criar-se uma mitologia em torno da fundação de Roma. Então, a gente tem a Ilíada e a Odisseia como grandes epopeias do povo grego, e aqui a gente tem do povo romano, né? A fundação de Roma. A gente tem o Enéas, que era um troiano, então a gente finaliza a Odisseia com, finaliza a Ilíada, né, com a invasão dos gregos a Troia, né, com o cavalo de Troia, e a Odisseia é o reconto é a história do Odisseu voltando para Ítaca, que era onde ele era rei, enfim, e aí a Odisseia que foi para voltar para lá depois da Guerra de Troia. Aqui a gente tem Enéas liderando os troianos que foram invadidos e agora precisavam buscar um lugar para si, né? Para viverem, fundarem um novo povo que foi prometido para eles, que eles encontrariam na região da Itália, que não é exatamente a Itália que a gente tem hoje, mas eles encontrariam esse lugar onde eles poderiam fundar essa nova civilização, que é o povo romano. E aí a ideia justamente é essa, criar uma mitologia em torno da fundação de Roma, né, para ela ter uma origem gloriosa. E aí a ideia é que aqui o Vigílio ele vai inserindo alguns personagens históricos para dar uma linhagem divina, uma linhagem mitológica a esses grandes imperadores do futuro. E assim se cria uma grande mitologia em torno da fundação de Roma. Bom, isso é a história, resumidamente. Mas o que a gente tem na prática é um texto extremamente difícil. Foi a pior leitura que eu fiz esse ano, assim. E aí eu falo de pior experiência de leitura, não do texto ser ruim, né? Assim, eu sinto que aqui a tradução é do Odorico, e é uma tradução bem clássica, bem conhecida, só que bem antiga também, né? São 12 cantos e eu senti que na verdade, aqui o que a gente tem é uma tentativa de emular a escrita da Ilíada e da Odisseia, no sentido de criar o mesmo estilo de epopeia, trazendo elementos muito parecidos, inclusive, assim, algumas aventuras que o Enéas vive são muito parecidas com a dos outros personagens da Ilíada e da Odisseia. Literalmente, às vezes eles passam por uma mesma ilha e vivem a mesma aventura, então eu senti que aqui era meio que uma fanfic, assim, da Ilíada da Odisseia. Sei que quem estuda e conhece bem vai achar isso que eu estou dizendo uma grande heresia, mas enfim, peço perdão aí para quem gosta muito da Eneida, mas não foi uma boa experiência de leitura para mim. E aí eu não culpo o texto, eu culpo a minha leitura mesmo, embora eu também associe um pouco isso à tradução. Enfim, passou e agora esperar alguns anos aí para reler a Eneida. E aí depois eu finalizei a leitura do livro O Negro no Brasil de Hoje, dos autores Kabengele Munanga e Nilma Lino Gomes. Esse livro foi uma recomendação do Bruno de Castro, que é um querido, que eu estava buscando um livro que fosse didático e que falasse um pouco sobre a história da construção do racismo no Brasil, e ele me indicou esse aqui. Eu gostei bastante porque é um livro bem didático, dá para ser um livro desses usados assim no colégio, enfim. Eu tô num processo de, sei lá, letramento racial e queria pegar a essência básica do que é necessário você saber para construir um letramento mínimo sobre essas questões. E esse livro me ajudou bastante, porque ele conta um pouco da história do Brasil e da forma de construção social do racismo estrutural. Então aqui a gente tem essas bases. Então a gente tem explicando como foi o processo de escravização, como foi que esse povo foi trazido de outros lugares, como países da África, o quanto o negro sempre foi desvalorizado, como foi o processo depois da libertação dos escravizados, como é que foi para eles. E no final ela traz uma lista de pequenas biografias de pessoas negras, de personalidades negras de destaque, suas contribuições para o país. Então é um livro bem completinho, assim, de forma histórica, para entender esse processo, então eu gostei bastante. Depois eu finalizei a leitura do Ripley Subterrâneo, que é o volume 2 da série do Ripley, né, que começa com o talentoso Ripley. Aí são 5 livros, esse é o segundo, da Patrícia Highsmith. O Ripley é esse anti-herói, é esse sociopata,
que vive de falcatruas e de crimes que ele comete. Aqui nesse segundo a gente tem a continuação direta do primeiro, uns 3 anos depois, ele está casado, e aqui ele está envolvido num esquema de falsificação de quadros. Um grande artista morreu, provavelmente se tirou a própria vida no mar, e aí não acharam o corpo dele. E aí o que é que esse grupo de amigos e de pessoas próximas a ele faz por sugestão do Ripley? Dizem que ele está vivo, escondido numa cidade qualquer, e aí ele está tendo uma vida reclusa, e ele envia esses quadros para serem vendidos e expostos, enfim, numa galeria que leva o nome dele e que trabalha com as obras dele, enfim. E aí eles mantêm o comércio, a comercialização dos quadros desse homem que é famoso e que é bem valorizado ali no meio dele, no meio artístico, cultural. E aí eles vivem de ganhar dinheiro em cima desse homem que não existe, a partir de falsificações que uma dessas pessoas começa a fazer. Até que alguém, conhecedor de quadros, diz assim, olha, esse quadro aqui não é do mesmo artista, e tem outros aqui que talvez também não sejam, então estão falsificando os quadros desse rapaz. Então, será que são originais mesmo? Eu comprei esse quadro e ele não parece original. E aí ele vai em busca de investigar, e o Ripley precisa se passar por esse artista para defender a obra e dizer que não, que na verdade não são falsificações e tudo mais. Bom, e aí o Ripley se enrola numa trama, porque esse homem vai a fundo nessas investigações, e aí as coisas vão acontecendo a partir disso, né? O Ripley, mais uma vez, comete crimes, mais uma vez precisa fugir aí da lei. E, bom, o tipo de escrita da Patricia Highsmith é uma delícia, é um texto fácil de ler, embora por vezes a trama ela assuma caminhos que não são muito convincentes, e aqui acontece muito isso, e pior que aqui não tem um desfecho propriamente, no primeiro esse desfecho é mais fechado, e aqui ele fica um pouco em aberto ainda no final. Mas enfim, é um livro que você não espera muita coisa e você quer se divertir com a própria experiência de leitura, então foi um ótimo livro para tirar um pouco o ranço da Eneida, e eu pretendo continuar os outros livros da série. Eu tinha colocado esse aqui como um dos 12 livros para 2025, eu ainda estou atrasado com a lista do ano passado, porque eu incrementei essa lista com outros livros. Por exemplo, esse aqui seria um dos livros, mas eu me desafiei a reler o primeiro, então acabou que ficaram 2 livros, essa lista ficou bem maior do que 12 livros. Mas enfim, é isso, adorei a continuação do talentoso Ripley, que é o Ripley Subterrâneo, embora tenha muitos defeitos, e aí eu tô só fechando os olhos para esses defeitos e ignorando e deixando para lá, porque a experiência de leitura é legal. Depois eu li o livro Os Desafios da Transgressão na Direção do Tratamento, o que é um ato analítico, do Leonardo Goldberg e Jean-Michel Vivet. E aí esse livro é um livro de psicanálise que fala especificamente sobre o ato analítico, e aqui a gente está pensando isso através da transgressão, numa transgressão no sentido de superação dessa lei, de um atravessamento dessa lei simbólica, em busca de um direcionamento para esse tratamento, servindo ao tratamento e não contra o tratamento. O ato analítico tem a ver com essa passagem do psicanalizante, do paciente, do analisando, para analista, né? Desse momento em que há uma passagem, um atravessamento da travessia e uma queda do objeto A, e aí a queda do sujeito suposto saber, né? E aí o analista, ele deixa de exercer essa função de causa do desejo pro analisando, e o que resta é ele como um resto, e o analisando passando aí para esse lugar de desejar ocupar esse lugar de analista para um outro paciente através da sua própria experiência. E aí os autores vão ilustrando alguns exemplos de ato que serviriam para a direção do tratamento, na condução do tratamento, e alguns atos que foram feitos aí, a gente conhece historicamente, que serviam não exatamente para a direção do tratamento, mas para uma satisfação de gozo do próprio analista, ou numa visão de bem para o paciente, o que também atrapalha o processo analítico, né? Então a gente tem aí 2 grandes exemplos, que é de atos que não servem à direção do tratamento, um relativo a um paciente que o analista gozava em cima
dessa relação, e uma outra que é a relação da Marilyn Monroe com o seu analista, psiquiatra, que também diz de um ato que não era exatamente, que não servia à direção do tratamento, mas muito mais a esse bem que o analista queria à paciente. Enfim, e aí ele traz aqui o exemplo do Lacan, quando faz o ato de tocar o rosto da paciente, que fala da Gestapo, e esse ato como Gestapo, né, um gesto na pele, de um carinho, de um afeto que é possível diante desse significante que ela traz. Enfim, maravilhoso esse livro, ele é pequenininho, curtinho, bem complexo, mas os autores são bem competentes em fazer a gente entender aí qual é a grande questão que eles trazem nesse livro. Eu gostei bastante. E aí eu li a HQ Hellblazer, John Constantine, Hábitos Perigosos. Adorei a minha primeira experiência com essa HQ, né, do Constantine. Eu só conheci o filme, já nem lembro mais, eu vou reassistir. Tô com o DVD aí para reassistir. Bom, enfim, essa HQ conta do John Constantine, que descobre que está com câncer terminal, e aí o arco completo é em torno de ele lidando com essa finitude, se despedindo, enfrentando seus próprios demônios, e aqui isso é literal, né, porque ele encontra com o diabo e os seus irmãos propriamente, e aí ele precisa enganar eles para poder continuar vivendo, enfim. O que eu gostei dessa HQ é que, apesar de ter essa temática sobrenatural e tudo mais, o foco é na questão do humano mesmo, né? Com a coisa do câncer, da finitude, da mortalidade. E achei interessante como ele retrata isso aqui. Os tons pastéis, você vê que é tudo meio clarinho, mas não é obscuro, né? Como poderia ser, já que a temática é a morte. Então eu gostei bastante e queria ler outras coisas do John Constantine. Por fim, vou falar mais rapidamente porque são releituras. Eu reli Antígona, do Sófocles, que é uma das minhas tragédias gregas favoritas. Aqui a gente tem a Antígona, que é filha do Édipo, tentando enterrar um irmão que foi proibido de ser enterrado pelo próprio tio, Creonte, que define que o Polinices não pode ser enterrado, porque numa disputa com o próprio irmão, Etéocles, pelo poder lá do reino deles, que agora me fugiu o nome, Creta não, enfim, esqueci agora, quando eu me lembrar eu falo. Mas enfim, eles disputando o reino, já que o Édipo morreu e a cidade ficou sem um governador. Creonte assume esse poder e os irmãos disputam para governar, né? E aí eles acabam se matando um ao outro. Só que um estava fora e se fez aliança com estrangeiros para tomar o poder do irmão que estava no poder, o Etéocles. E aí o Creonte define que o Etéocles pode ser sepultado, mas o Polinices não. E a Antígona vai contra essa lei que o Creonte define, e ela paga com a própria vida para sustentar o seu desejo de poder enterrar o irmão e de louvar a sua vida, para que ele não... para que ele tenha passagem, né, no reino dos mortos, quando ele for fazer a travessia lá, né, do rio, enfim. Então, aqui é um livro sobre o desejo, né, assim, tanto que o Lacan utiliza esse livro como um grande representante do que é a ética da psicanálise, né, que é a sustentação do próprio desejo. E, por fim, eu reli Pequeno Manual de Racista, da Djamila Ribeiro, que é o livrinho que fala sobre pequenas dicas para você se tornar um antirracista, né? Ela defende a ideia de que não basta não ser racista, precisamos ser todos antirracistas. E aqui é um livrinho bem didático, em formato de manual mesmo, dando orientações do que fazer para ser uma pessoa mais ativamente antirracista. É a terceira vez que eu leio esse livrinho, vou ler outras vezes, e toda vez que você volta para esse livrinho, você percebe coisas diferentes, porque você já está atravessado pela leitura anterior desse livro, né? Então você já se coloca no mundo de uma forma diferente. E aí quando você volta para o livro, você já é outra pessoa. Então eu adoro esse livro, porque ele é bem didático e bem embasado teoricamente, né? A Djamila, ela é muito didática, mas ela não deixa de embasar teoricamente, trazendo referências, trazendo indicações de leituras para complementar as orientações dela. Então é isso, essas foram as leituras que eu fiz em maio de 2026, e mês que vem eu volto para comentar as leituras que eu fiz em junho. Até mais!